Olá pessoal, Ivo Maroco na área de novo. E nesse vídeo eu gostaria de dar prosseguimento ao anterior, né? Onde eu falo sobre, proponho uma nova concepção, uma nova abordagem sobre o tema da corrupção, né? O caríssimo tema brasileiro da corrupção, né? Mas nesse eu gostaria de fazer algo um pouco diferente, né? Eu gostaria de condensar várias questões num vídeo só, tá? Pra gente não perder muito tempo com essas bobagens, como eu diria. Bom, a primeira coisa que eu gostaria de responder é a famosa pergunta, né, sobre se o PT é socialista ou comunista, né? E a resposta é obviamente que não é, né? E para entender isso, você só precisa se perguntar uma coisa: qual interesse teria a um regime que se quer socialista ou comunista deixar a mídia absolutamente livre para criticá-lo, para acusá-lo e tudo mais, durante anos a fio, né? Se você vê as principais mídias brasileiras, impressas e tudo mais, Veja, Isto É, Globo, etc., você vai ver que elas ininterruptamente atacaram o PT, né? Até o ponto de tornarem Lula, né, o maior líder popular do Brasil, um criminoso e alguém cujo poder político se vê severamente diminuído. Então, por aí vocês tiram alguma ideia, né? Simplesmente é inconcebível um governo que se quer comunista, né? Com vias de fato para isso, deixar a mídia a seu bel prazer e acusar com todo tipo de argumentos, né? Isso não existe, tá? Se nós estivéssemos diante de um governo comunista, ou que se quer comunista no futuro, não existiria uma imprensa totalmente livre para fazer o que quiser com Lula e o PT. Não é? Então isso por si só já joga por terra, já põe em xeque toda a tese de que o PT é um partido comunista ou socialista no sentido clássico do socialismo de Estado, tá? E já sobre o socialismo, eu acho que um parêntese precisa ser feito aqui, tá? Porque socialismo hoje não é sinônimo de socialismo de Estado, um sistema que quer superar o capitalismo em direção ao comunismo, ok? O socialismo é mais ou menos uma palavra vazia, um termo vazio, que quer basicamente significar na prática um capitalismo socialmente responsável, né? E como é que a gente observa isso? Nos governos do PSB, por exemplo, tá? Nos governos regionais, aconteceu em Pernambuco, na Paraíba, com o Ricardo Coutinho. Tá? Esses governos não são nada comunistas, tá? E nem pregam socialismo de Estado. Eles apenas querem o capitalismo, mas eles querem uma versão humanizada do capitalismo, né? Que tem uma contrapartida social, que constrói praças, constrói casas populares, né? O repasse da imensa produtividade e riqueza que o capitalismo gera, um certo repasse para o social, para a população, e assim você pratica um capitalismo, capitalism with a human face, como alguns dizem, né? Um capitalismo com uma face, um rosto humano, humanizado, né? Socialmente responsável, tá? Então não tem nada a ver com comunismo ou socialismo de Estado, efetivamente, tá? Ok? Então isso é carta fora do baralho, tá? Em nenhum momento nos seus 13 anos no poder, né? Foram 8 anos com Lula, se eu não me engano foram uns 5 anos com Dilma, né? Nesses 13 anos de PT, né? Em nenhum momento o PT se comportou como um partido que visa ser comunista ou socialista de Estado, tá? Absolutamente nenhum. Tanto é que a prova negativa disso, né, concreta e efetiva, se chama PSOL. O PSOL é uma divergência com o PT, basicamente. Tá? O PSOL é a ala mais radical do PT, que realmente queria ir além de um capitalismo humanizado, de fazer algo pelos pobres, pelo social. Eles realmente queriam mexer no funcionalismo do capital, do grande capital, né? E para isso eles tiveram essa rixa com o PT e formaram o PSOL, tá? Tanto que o PT é um partido super radical, né? Revolucionário, né? Não tem nada a ver, tá?
Inclusive não há sequer uma tradição no Brasil, né, que reflita isso, uma tradição bolivariana, caudilhista, né? Qualquer historiador que se preze, qualquer cientista político que se preze, que tenha uma mínima formação decente, sabe que a história da esquerda no Brasil não é igual, não é exatamente igual à esquerda pela América do Sul, nos países de língua hispânica, que falam espanhol, tá? Então isso é balela, ok? Simplesmente isso, tá? O PT cometeu vários equívocos, né? A sua rede de corrupção é absolutamente gigantesca, mas ser um partido que visa o comunismo definitivamente não se enquadra no que ele efetivamente fez, né? A não ser que a gente, claro, apele para teorias da conspiração, o marxismo cultural. O marxismo cultural é uma teoria da conspiração, tá? Que diz que a esquerda, por falhar na economia, né, decidiu agora apelar para a dominação na cultura, para tentar chegar ao poder e à dominação completa. Só que até mesmo Lenin, o próprio Lenin, um símbolo da esquerda radical, sabia que uma migração para um enfoque cultural costuma ser um sinal claro de derrota da esquerda, pelo menos em seu viés mais radical. Tá? Essa ideia de que o cultural vai preparar o terreno para uma dominação não existe. Tá? Não é que o marxismo cultural pavimenta o caminho para uma dominação econômica, é simplesmente a garantia de que ela não virá. Tá? É um sintoma de que a esquerda falhou na sua tentativa de revolucionar as condições materiais, econômicas da sociedade, que é realmente o enfoque de uma esquerda mais radical, sempre foi. Uma esquerda notadamente marxista, ok? Então é bom deixar isso bem claro, tá? Se você observar a prática do PT, tem muito pouco de extrema esquerda, tá? Existiu um aparato estatal, mas qualquer esquerda que se preze tem um aparato estatal, né? Porque ela significa intervenção estatal na sociedade, né? No capitalismo, que por si só é egoísta, gera monopólios e tudo mais. Então tem que haver uma intervenção na sociedade. Né? E por isso o aumento burocrático estatal da esquerda. Né? Inclusive a Noruega, que é um país, é um símbolo, né, de sociedade, é uma sociedade profundamente burocrática, certo? Então não tem nada a ver com isso, tá? Né? Ou seja, essa ideia de que o aparelhamento estatal, burocrático estatal, é um sintoma claro, uma evidência clara de uma dominação comunista ou em vias do comunismo da esquerda é balela, tá? Qualquer esquerda, qualquer governo à esquerda tende a ser mais estatal, né? Ao passo que mais à direita, menos estatal, né? Livre mercado, etc. Ok? É simplesmente como as coisas funcionam. Não tem nada a ver com comunismo, tá? Absolutamente nada a ver. Se a gente for adotar esse critério da ocupação estatal burocrática da esquerda, novamente, como eu já falei, a gente vai ter que admitir que a Noruega é um país comunista, e de forma alguma é um país comunista. Tá? Inclusive, ele é um dos mais competitivos do globo, se vocês não sabem. Tá? Então, sem essa de que a Noruega é um país comunista e o Brasil tampouco é um país comunista, né? Porque o Estado é grande por aqui na esquerda. Tá? Isso não existe. Tá? Bom, outra coisa que eu gostaria de falar também é sobre fascismo, né? Que é uma palavra muito em voga hoje em dia. O que é fascismo? Bom, a gente pode resumir fascismo muito facilmente. Tá? É uma espécie de modernização conservadora. O fascismo é aquela tentativa de querer todos os benefícios do capitalismo, crescimento exponencial, industrial, classicamente, etc., mas sem querer pagar o preço por ele, né? Que é a luta de classe, que é o descontentamento dos trabalhadores, a exploração, a geração da pobreza, da violência, né? Que o fascista trata como inimigos externos, mas que na verdade são gerados internamente pelo próprio capitalismo, né? Ok? A figura do judeu, né, do antissemitismo nazista, é uma figura que está no coração do liberalismo. Okay? Esse acúmulo de capital louco, esse acúmulo louco de capital
monopolista, de controle e tudo mais, né? Porque dinheiro gera poder, é claro. Isso é um sinal, um traço do liberalismo econômico, certo? De indivíduos que, por um fator ou outro, acabam se dando melhor na vida, ganham mais dinheiro, com isso ganham mais poder e tem mais poder na sociedade, tá? Então a ideia é sempre mistificar o sistema, né? Dizer que ele foi corrompido por invasores externos que destruíram a sua harmonia, a sua honestidade, né? É sempre o mesmo procedimento, né? Quanto mais a extrema direita se está, mais isso é enfatizado. O inimigo externo que macula o sistema honesto e harmonioso, tá? Esse é o modus operandi da direita, basicamente, tá? É se focar nos sintomas, se você quiser, né, para proteger a causa, certo? A violência, a corrupção é um sintoma de um sistema corrupto e corruptor, né, e cujo enfoque da direita é tratá-lo como um sintoma, né, um sintoma de indivíduos corruptos que simplesmente são corrompidos por razões patológicas, de desvio moral, né, e não porque a política os fez assim, o próprio jogo sistêmico da política os fez assim. Ok? Então, esse é o modus operandi básico da direita. Certo? Bom, outra coisa também que eu gostaria de esclarecer é sobre a famosa ideologia de gênero, né? Que, embora eu não concorde em muitas coisas, acho muito simplista, tá? Essencialmente está correta. A identidade sexual humana é sim uma construção social, aleatória, arbitrária e tudo mais, e que se consolida pela performance, tá? Então, no povo X pode ser X, no povo Y pode ser Y, no povo Z pode ser Z e assim por diante, tá? O que eu não concordo é a abordagem liberal da identidade sexual, né, que transforma a identidade liberal, a identidade sexual, numa espécie de jogo da freedom of choice, né, que é a liberdade de escolha. Assim como você escolhe, como diria Zizek, né, eu estou repetindo Zizek aqui, assim como você escolhe uma torta de morango de chocolate, você escolheria uma identidade sexual. Bissexual, homossexual, assexual, homossexual, o que seja. Tá? Um dia você é homossexual, no outro você é bissexual. E aí você vai experimentando conforme você experimenta uma torta de morango de chocolate. Não é bem assim, tá? Esse enfoque liberal pode parecer radical, mas ele não é radical o suficiente. Porque a escolha sexo da identidade sexual é essencialmente inconsciente. Ela é bastante radical. Ela não pode ser feita conscientemente, assim como a paixão não acontece conscientemente. É uma escolha radical que acontece inconscientemente no passado, não no presente consciente, tá? Tanto é que quando você está apaixonado, você sempre se descobre apaixonado, já apaixonado, né? Já é algo que já aconteceu e você sequer notou o momento da escolha, né? De amar alguém, enfim, tá? Então, fazendo essa analogia, é a mesma coisa com a escolha da nossa orientação sexual, tá? Ela é uma escolha bastante radical e inconsciente. Não tem nada a ver com o indivíduo que livremente, na sua liberdade consciente, individual, faz escolhas na vida, opta por X em vez de Y, que os liberais preconizam. Não é bem assim, tá? É algo bem mais radical, tá? Mas ainda assim, sim. Essencialmente, a nossa identidade sexual ela é arbitrária, ela é contingente, ela pode ser Y, pode ser X, pode ser Z, vai depender do momento histórico e da sociedade, como ela encara os sexos biológicos, digamos assim. Porque o ser humano é um animal artificial. Se existe uma coisa que o ser humano é profundamente artificial. Ele não é apenas um animal natural que é guiado por instintos, totalmente atrelado ao mundo ao qual ele reage instintivamente. Não é bem assim, tá? Existe uma severa divisão entre o ser humano e o mundo exterior, tá? Existe um eu, uma consciência, um espírito, se você quiser. É um ser totalmente diferente, embora ainda tenha suas raízes animais, obviamente, porque é um ser biológico, né? Mas se existe uma coisa que define o ser humano é a cultura, é o artifício, né? Que é totalmente contingente e arbitrário, né?
e que se consolida, se solidifica com a performance, com o agir puro e simplesmente. Você repete uma coisa e quando você menos vê, você já é aquela coisa, você já se torna um espelho daquela coisa, ok? Então essa é a essência humana, né? Ou seja, profundamente inessencial, né? De certa maneira, tá? Bom, esse vídeo foi para tentar esclarecer essas polêmicas, né? De uma forma resumida, né? Para vocês entenderem como as coisas funcionam, tá? Já que são tópicos bastante recorrentes no Brasil, né? Então é basicamente isso, tá, pessoal? Nos outros vídeos eu vou tentar abordar outras questões polêmicas também, beleza? Então é isso. Um abraço.